Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso à distância sobre atendimento educacional especializado para o estudante com deficiência visual. Olha, é um curso muito disputado. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que querem fazer esse curso. E a disputa é tão grande que nos deixa até um pouco preocupados, porque agora a nossa responsabilidade de dar um curso à altura desse desejo de entender um pouco mais sobre esse assunto, que pode ser tão importante para o professor que trabalha na escola com a perspectiva de receber um aluno com deficiência, de atendê-lo da melhor maneira possível, de fazer com que o trabalho seja coerente com o plano de atendimento educacional especializado que o MEC preconiza. Bom, é um curso importante e é um curso que tenho certeza vai ser muito apreciado por você. Isso tem duas nuances. A primeira é que o curso é um curso grande, é um curso completo, é um curso que tem muitos detalhes. E a segunda é um curso que vai exigir muito de você. Vai exigir que você passe várias horas usando o computador, você vai assistir vários filmes, você vai participar de debates, você vai ser obrigado a fazer alguns exercícios, nada escandaloso, mas tudo muito cobrado. A participação do aluno nesse curso, pode ter certeza, ela é extremamente cobrada. O grupo que organizou esse curso preparou uma série de medidas, de tal maneira que a gente sabe exatamente o aluno que está se dedicando. E o feedback para você é imediato. E o feedback para o MEC, que efetivamente patrocinou o desenvolvimento desse curso, é total. Estou falando isso logo como uma advertência inicial. Você vai ter um curso maravilhoso, mas você vai precisar se dedicar. E a sua dedicação vai ser recompensada, ou eventualmente punida, se você não se dedicar o suficiente, porque você foi selecionado. Você é um daqueles que conseguiram passar por um crivo inicial de milhares de pessoas, e você vai conseguir fazer então esse curso, graças ao apoio do MEC e à realização daqui do Instituto Tércio Pacite, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai fazer o melhor curso possível sobre esse assunto. Bom, eu quero... Poxa, Antônio, você já começa o curso botando medo nos alunos? Não. Todo mundo precisa ser realista. Esse não vai ser um cursinho. Sim, vou fazer um cursinho. Não, é um curso de verdade. É um curso que vai dar um conhecimento enorme e vai fazer diferença profissional para todos aqueles que o cursarem. Vou dar uma ideia aqui para que você já comece no curso sabendo onde vai pisar. E você vai ver, puxa, é isso mesmo, é esse curso que eu queria fazer. Vamos lá. Vamos à programação como a gente imaginou. Claro que ao longo do tempo a gente pode trocar uma ou outra coisinha na medida que a gente note ou que o MEC precise de algum conteúdo, ou que os alunos, puxa, Antônio, podia ter mais um pouquinho sobre aquilo aqui, aquele assunto tão interessante, você cortou. Bom, nós temos que colocar o curso dentro de uma certa temporização. A gente não pode extrapolar no tempo, mas a gente tem um certo joguinho de cintura para a gente poder dar aquilo que os alunos e o que o MEC precisa. Vamos lá. Programação preliminar. Começamos com uma visão geral sobre a política de educação especial com a perspectiva da educação inclusiva. Bom, o Brasil se comprometeu internacionalmente e adotou efetivamente uma política de inclusão, de fazer com que todas as pessoas que têm deficiência venham a estudar em escolas, compartilhando o espaço, uma escola inclusiva. Tá? E aí a gente tem que explicar um pouquinho sobre isso. A gente vai começar com uma evolução histórica sobre o atendimento às pessoas com deficiência. Vamos falar sobre o modelo de inclusão escolar, as vantagens e desafios. Vamos contar como funciona, ou pelo menos como ele é estruturado, o atendimento educacional especializado, ou seja, o AEE.
os critérios usuais para você identificar e avaliar os alunos. E uma coisa muito importante, que são os centros de apoio pedagógico e os centros de referência. Esse conteúdo inicial visa preparar a pessoa para entender como ela vai trabalhar na sua vida real e quais são os parâmetros que o MEC utiliza. Tá? Nós vamos falar, claro, no modelo também das salas de recurso multifuncional, na relação dos tutores com os professores. Vamos falar sobre vários aspectos importantes para que a vida do professor dentro desse ambiente que a gente chama de atendimento educacional especializado possa ser o mais seguro possível. Próximo tema, cegueira e baixa visão, conceitos e características. Esse curso visa dar uma informação sobre um aspecto específico, deficiência visual. Então a gente tem que explicar o que é deficiência visual, como é que ela se manifesta, de onde ela aparece. Bom, e os temas são os seguintes. Primeiramente, noções básicas sobre o funcionamento do nosso sistema visual. E como ele não funciona bem, eventualmente, o que a gente pode fazer para ter um diagnóstico? Claro, nós não somos médicos, o médico vai fazer um diagnóstico clínico, mas nós podemos ter alguns tipos de diagnósticos também, até para encaminhar as nossas crianças, os nossos alunos, para um sistema médico de atendimento. E mais importante, a prevenção. Vamos estudar os conceitos sobre o desenvolvimento de crianças e adultos com deficiência visual. Como é que se processa o desenvolvimento dessas pessoas? E, finalmente, os aspectos psicossociais da cegueira e da deficiência visual. Como vocês puderam perceber, a ideia aqui é dar um contexto sobre, do ponto de vista médico, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de interação, como é uma pessoa que tem deficiência visual. Pode ser uma cegueira, uma baixa visão, e como é que você, professor, vai lidar com isso? Desde o ponto de vista de diagnosticar, de encaminhamento, de entender o que acontece no dia a dia, entender os aspectos de operação que são adequados ou não quando você lida com uma pessoa com deficiência visual e assim por diante. O próximo tema são os recursos de acessibilidade para deficientes visuais. Os deficientes visuais, eu posso dizer com toda segurança, são hoje em dia a categoria das pessoas com deficiência que tem maior número de artefatos para acessibilidade. Artefatos tecnológicos, artefatos que fazem com que a pessoa tenha uma liberdade imensa por conta exatamente desses artefatos. E aí nós vamos falar sobre, primeiramente, a relação entre pessoas com deficiência visual, tecnologia e sociedade. Por que essa tríade, deficiência, tecnologia e sociedade, pode ser extremamente favorável nos dias de hoje? E aí nós vamos falar sobre as questões de acessibilidade e sobre um tema muito importante, que é o design universal. O que é o design universal? É você projetar um artefato tecnológico de tal maneira que ele não sirva só para cegos, sirva para cegos e para outras pessoas que não são cegas, ou com baixa visão, ou com uma visão normal. E falaremos também sobre a questão da acessibilidade do ponto de vista físico, a pessoa chegar no lugar, a pessoa andar com segurança, sensorial e cultural. Vamos falar também, claro, sobre preconceito. E vamos estudar diversos aspectos sobre tecnologia, explicando como é que a tecnologia pode ser uma promotora da acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. O próximo tema é a produção de material didático para pessoas com deficiência visual. E aí, produção de material didático é muito importante para o professor. O professor vai ter que modificar os materiais que ele recebe, os livros, os textos, a forma de ensinar, para que o aluno possa, dentro da sua situação de deficiência visual, aproveitar ao máximo aquilo que o professor tem para oferecer. E aí a gente vai falar sobre alguns critérios gerais e algumas estratégias que são utilizadas para a escolha e adaptação dos recursos didáticos. Depois nós vamos falar
sobre coisas específicas, sobre formas específicas de preparar, de produzir materiais para pessoas com baixa visão e também materiais para uso por pessoas que são completamente invisuais, pessoas cegas. E, mesmo com todas as adaptações, muitas vezes é necessário mudar o currículo. Isso é uma coisa que é prevista em lei. Você tem determinadas coisas que não dá do jeito que foi planejado, por exemplo, num plano pedagógico de uma certa escola ou de um certo currículo. Aquilo ali é difícil ou impossível de ser aplicado, e a lei faculta você mudar alguma coisa para que ela possa ser um substitutivo adequado quando a previsão original não é aplicável. Então a gente chamaria de adequação curricular. O próximo tema é Braille e Soroban. Braille é muito importante para as pessoas com deficiência visual. É através do Braille que a pessoa ganha uma proximidade com o texto escrito. Se a pessoa for cega, pode usar hoje um computador? Pode. Pode ter acesso à informação através do som, do rádio, da TV? Pode. Mas através do Braille, a profundidade, a proximidade da informação é muito mais completa quando a pessoa é cega. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o Braille, como é que ele é codificado, um pouquinho sobre a história, como é que o código foi gerado, mas a nossa ênfase é fazer com que você saiba escrever e ler Braille. Você vai dizer, é difícil? Não, absolutamente. Quem disse que Braille é difícil? Braille é fácil. Braille tem uma série de regras que você aprende rapidamente. Tem que treinar um pouquinho, e a gente já deu vários cursos de Braille aqui, a gente sabe que se você tiver uma criança, você consegue ensinar Braille para a criança, o básico do Braille, em poucas horas. 3, 4 horas. Eu tive meus filhos, ensinei Braille para meus filhos quando eles eram crianças, quando eles tinham, 4, 5 anos. Aprenderam Braille, nossa, em 2 horas sabiam já o básico, sabiam escrever o nome, sabiam tudo. Claro, tem questões a ver com a forma de escrever o Braille e a outra questão tátil. Esses meus filhos não aprenderam a tatear Braille. E a gente vai explicar quais são as técnicas relativas a aprender a tatear o Braille, a usar os dedos para acessar o código que está escrito, que está codificado. E aí vamos falar também sobre alguns códigos especiais. Vamos falar sobre música, como é que se escreve música em Braille, matemática, como é que se escreve, química, bom, e outras coisas, abreviaturas. E vamos falar sobre produção automatizada. Hoje em dia, quando você tem um livro que está no computador digital, você quer imprimir em Braille, é rápido. Você usa um programa chamado Braille Fácil, ou Braille Vox, ou outros programas, e se você tiver uma impressora Braille à sua disposição, aquela impressão é muito rápida, mas, é claro, você tem que saber operar esses dispositivos, esses softwares. Nós vamos explicar como se faz isso e você vai aprender e vai gostar demais de produzir Braille utilizando os equipamentos computadorizados. E por último, nós vamos falar ainda nessa área de codificações básicas, nós vamos falar sobre uma técnica milenar de cálculo e que é muito útil, não só do ponto de vista prático, mas do ponto de vista de desenvolvimento mental. É o chamado Soroban. É um instrumento físico, um instrumento que pode ser comprado numa loja, por exemplo, né? Ou pode ser utilizado virtualmente no computador. Bom, tem várias formas. E você, através do Soroban, você pode fazer contas. As crianças no Japão, por exemplo, elas aprendem a fazer contas de Soroban e você pergunta para um japonês quanto é que vale 4.325 mais 2.837 e o japonês, pumba, responde na hora, porque ele tem a imagem do Soroban na sua mente, que permite a você fazer contas com uma rapidez extraordinária e depois de um certo tempo você nem precisa do aparato físico, você consegue fazer as contas imaginando o resultado, como é que seria utilizando o Soroban. E se supõe ou se prova que o Soroban é um instrumento de enorme desenvolvimento mental para todos aqueles que utilizam. Em seguida, nós vamos falar sobre os recursos de informação e comunicação que são baseados em eletrônica e em informática. Puxa, aí é um universo. Tem tanta coisa feita. Nós aqui, no Instituto TESPACIT, nós desenvolvemos
o DOSVox, desenvolvemos o Braille Fácil, desenvolvemos o Braille Lendo. Nossa, desenvolvemos uma quantidade enorme de softwares, JogaVox, sistemas. Bom, tem uma quantidade enorme de produtos e a gente vai falar sobre os produtos que a gente fez aqui no Instituto Teste-Pacete, mas vamos falar também sobre os produtos comerciais, NVDA, JAWS e outros sistemas, né? Virtual Vision. E aí, na nossa sequência, a gente vai falar sobre os recursos de leitura e escrita baseados no uso do computador. Vamos falar sobre um sistema muito importante e que é o mais usado no Brasil e que tem uma quantidade enorme de facilidades, que é o DOSVox. E dentro do DOSVox nós vamos falar sobre as diversas opções que existem nesse sistema que permitem o uso do computador de formas múltiplas e para atender uma quantidade enorme de funcionalidades. Vamos falar também sobre leitores de tela. Leitores de tela são produtos de software destinados a mostrar em áudio ou numa linha Braille o que está escrito na tela do computador. Não é tão fácil você utilizar um leitor de telas quanto é você utilizar o DOSVox. O DOSVox é um ambiente operacional muito simples. Leitor de tela já exige um certo aprendizado. Nós vamos mostrar para você como esse aprendizado se dá e como é que você pode orientar um aluno para ele se desenvolver no leitor de telas. O curso é muito curto para que a gente possa dar todos os detalhes. Leitores de telas constituem praticamente um mundo à parte, né? E a gente vai falar sobre o básico, mas um básico que vai permitir a você mostrar aquilo que é essencial que todo aluno conheça no seu desenvolvimento acadêmico. Vamos falar também sobre dispositivos móveis. Hoje em dia, todo mundo tem telefone celular, muitos têm tablet, né? Muitos têm dispositivos que podem ser carregados, né? Relógios automáticos e assim por diante. Então nós vamos falar sobre os recursos para esses dispositivos. Vamos falar com muito cuidado sobre transcrição e impressão. Porque hoje em dia não se pode pensar em Braille, por exemplo, sem ter um equipamento de impressão. Não se pode falar em textos ampliados sem ter um software, um hardware específico para ampliação de textos. E vamos também dar uma pincelada, porque é um tema que agora está se aproximando muito rapidamente da escola, que é o da robótica educacional adaptada, que nós aqui no INSEE chamamos de robótica assistiva. A gente não tem tempo para falar sobre tudo sobre o assunto, inclusive é um assunto muito novo, mas a gente vai dar uma noção, uma pincelada sobre o que existe de mais inovador para que você possa conhecer e possa se preparar para que em poucos anos a robótica assistiva, a robótica educacional vá se estabelecer na sua sala de aula e você passe a contar com esse tipo de facilidade. Próximo assunto, orientação e mobilidade. As pessoas que são cegas, elas precisam caminhar com segurança na rua. Elas precisam sair das suas casas e chegarem até o trabalho. Então, orientação para não se perder, mobilidade para poder se deslocar. Então, nós vamos falar sobre os aspectos funcionais da deficiência visual e o que isso impacta na questão da mobilidade. Vamos falar sobre alguns dispositivos muito comuns no processo de mobilidade, vamos falar sobre bengala, como é que se usa uma bengala e outros recursos de mobilidade. Vamos falar sobre indicações, marcações no piso, marcações de pistas, padrões de pesquisa e assim por diante. Vamos também falar sobre sistemas eletrônicos de localização. Através de sistemas eletrônicos, uma pessoa pode, por exemplo, ser orientada por um fone de ouvido, um GPS, um sistema de localização para o iBeacon, bom, várias formas de localização eletrônica. E, finalmente, modelos que podem ser usados na mobilidade interna e na mobilidade externa, nos ambientes indoor e nos ambientes outdoor. E com isso a gente espera que a gente dê um pouco de noção para o professor, para ele poder dar um mínimo de orientação. Claro, para você dar uma orientação conveniente em orientação à mobilidade, é necessária uma formação muito mais completa. Mas a gente acha que com esse mínimo que a gente vai dar aqui, o professor vai conseguir entregar para o seu aluno
um conjunto de informações que vai realmente dar uma boa ajuda na sua orientação em mobilidade. O nosso interesse é fazer com que os alunos, uma vez que eles cresçam, uma vez que eles atinjam a maioridade, uma vez que eles se tornem pessoas mais sêniores, eles tenham independência. Independência, autonomia. Não precisa depender de ninguém ou depender minimamente. Então nós temos aquela noção de que é importante ensinar como é que se vive com autonomia, apesar das limitações da deficiência visual. Então, nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos, sobre o tema de vida autônoma, vamos falar sobre algumas técnicas de orientação, vamos falar sobre proteção. Afinal de contas, nós não queremos que ninguém tenha autonomia e se machuque. Tem que ter autonomia com segurança, com proteção. E a gente vai também ser realista. Às vezes precisa pedir ajuda. Então, como é que se solicita e como se livra também da assistência? E o último capítulo fala sobre as situações em que a deficiência visual ocorre junto com outras deficiências, que a gente poderia chamar de deficiências múltiplas, né? Então vamos falar sobre problemas. O que implica em você ser uma pessoa cega e também surda, ou ter um problema de paraplegia ou tetraplegia, ou ter uma deficiência mental. Bom, algum tipo de junção entre a deficiência visual e uma outra característica que pode ser agregada às dificuldades do professor e da própria pessoa. Então nós vamos falar sobre problemas gerais da deficiência múltipla. Vamos falar sobre que tipos de situação ocorrem normalmente associados à deficiência visual e como é que isso se manifesta. Há um aspecto muito particular e muito importante que é a questão da surdo-cegueira, em que a pessoa não consegue enxergar e não consegue escutar. E com isso, as questões pedagógicas se tornam extremamente mais complexas. E por último, vamos falar sobre um outro caso inverso, em que a pessoa tem, além da deficiência visual, uma mente privilegiada, o que a gente chama normalmente de altas habilidades, ou tem uma habilidade extraordinária de fazer qualquer coisa, tocar piano, fazer contas, projetar equipamentos, altas habilidades. Como é que você faz com que o indivíduo que é cego e tem altas habilidades seja um indivíduo que tenha realmente um diferencial na vida, no trabalho, no estudo e etc. Vocês puderam perceber que curso completo. Bom, e curso grande. Vai ter que estudar? Vai ter que estudar muito. Mas olha, tenho certeza, depois que você completar esse curso, você vai ter uma sensação na sua atividade profissional, de professor, que vai dizer, eu fiz um curso que valeu a pena e a minha relação com os alunos com deficiência agora é completamente mais favorável. E é isso que nós desejamos. Sejam todos muito bem-vindos a esse curso, vocês vão gostar. A nossa equipe, que é composta de várias pessoas, a nossa coordenadora Angélica, que é a pessoa que cuida de vários aspectos operacionais. Quando eu não tiver, a Angélica com certeza vai ser o seu ponto de apoio. E tem os nossos tutores, são vários tutores, o pessoal que faz o design institucional, o pessoal que opera computadores, o pessoal da área de áudio, o pessoal da área de vídeo, né? Bom, são várias pessoas, eu não quero mencionar o nome dessas pessoas porque eu poderia esquecer de alguém, porque a nossa equipe é bastante grande. E claro, a gente tem sempre que contar com o apoio do MEC, que afinal de contas é quem está patrocinando a execução desse curso e que também está nos cobrando com todo vigor. Mas é isso aí, nós somos professores, nós trabalhamos com muito amor e com muita dedicação. Espero que esse curso seja completamente do seu agrado. Bom estudo!